Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Frank voltando para trocar aquela ideia com vocês. E meu povo, é o seguinte, cara. Se tem uma coisa que a gente com certeza acha repugnante nessa vida, são notícias que fazem revirar o nosso estômago, né? E uma coisa que até infelizmente está se tornando comum é a gente ver notícia e até mesmo ouvir pelo rádio as notícias de que padrastos espancaram uma criança, né? E em sua grande maioria, infelizmente, elas vêm a falecer. A última notícia que eu vi agora foi de uma menina de 5 anos, né? E que foi espancada pelo padrasto e tal. E ele ficou sob custódia, até onde eu sei, ele estava sob custódia, né? E a mãe e ele também disse que ela caiu do balanço. E quando ela foi internada no hospital, os médicos acharam estranho essa situação e chamaram o conselho tutelar. Aí depois a mãe da menina foi lá e confessou que ele espancava a menina, né, e tal, e que a menina provavelmente estava naquela situação por esse motivo, né. A menina veio a falecer depois de algumas horas, infelizmente, por encefalia, né, infelizmente. Que esteja no bom lugar, mas como tinha 5 anos, era um anjinho com certeza e está entre outros anjos agora. O fato que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, cara. O pessoal acho que acompanha aqui o canal, acho que deve achar que eu sou um cara que odeio o mundo, cara. Não é isso, não é isso. É porque assim, em sua grande maioria nessas notícias que são realmente de revirar o estômago, né, os padrastos eles espancam as crianças, cara. E por que eles fazem isso? Porque a criança é o modo mais fácil de se fazer. Entendeu? De descontar a raiva da mulher, do seu dia, de qualquer coisa. A criança é que vai descontar, entendeu? Ele vai descontar toda aquela raiva na criança, aquela frustração na criança. E isso é um grande problema, cara, porque assim, mãe que é mãe, na boa mesmo, na minha opinião, tá? Mãe que é mãe vira uma leoa e parte pra cima da pessoa. Pensou em levantar a mão, já tem que pegar a vassoura ou o que quer que seja pra dar na pessoa, cara. Não tem essa, não. Não tem essa. Nossos filhos são os nossos maiores bens, cara. Entendeu? Eles vão continuar o nosso legado nessa terra, sabe? E parece que a maioria das vezes a galera esquece disso, né? E isso é uma pena, cara. Isso é uma pena. Claro que eu também não tô falando apenas assim que, como diz o ditado, né? Muitas e muitas vezes a gente ouve isso. Mãe não é aquela que tem, é aquela que cria. Pai não é aquele que tem, é aquele que cria. Sim, tudo bem, não tem problema. Mas e quando o padrasto é uma pessoa de má índole? E quando o cara é um verdadeiro filho da puta, que não merece nem um segundo de atenção, como é que faz? Não dá, porque a mulher, em sua grande maioria, a gente sabe que a mulher não tem esse negócio da mulher ser sexo frágil não, porque a mulher não é sexo frágil não, a mulher é muito forte, tá? Tem esse ponto aí também, mas a mulher, ela tem um pouco mais de carência que o homem, entendeu? Então se ela sentir que a pessoa que tá com ela ali tá dando o que ela precisa, a atenção e tudo mais, ela vai ter aquele carinho pela pessoa e vai passar a ser até mesmo apaixonada por essa pessoa. Então, a partir do momento que esse indivíduo faz alguma coisa errada, ela pode até ficar muito frustrada, mas ela passa a não ligar muito, porque ela tem medo de perder aquela pessoa que tá dando atenção para ela. Eu entendo isso, tá? Tá? Mas, cara, em sua grande maioria, isso é um problema. Porque a partir do momento que o cara levanta a mão pela primeira vez para bater na criança, para levantar outras vezes é um estalar de dedos. E isso é um grande problema. Claro que também existem muitas mulheres que não delatam o indivíduo por medo, né? Porque são espancadas em casa, entendeu? E eu entendo isso também, porque por mais que a mulher seja forte, seja íntegra, seja aquilo e tudo mais, que realmente faça valer, né, cara, a força que ela tem, porque quando mexe com o filho é uma coisa muito bizarra, a mãe ela consegue tirar uma força que ela nem mesmo sabia que ela tinha para defender a criança, sabe? E eu acho isso espetacular, cara, isso é muito sinistro, é como se fosse uma força sobrenatural, sabe? Então toda mãe, de verdade, mãe de coração, ela sempre vai colocar em primeiro lugar o seu filho. Eu como pai, eu posso falar, eu coloco a minha filha em primeiro lugar. As outras pessoas são em segundo, entendeu? Porque nossos filhos são os nossos melhores e maiores bens. São o nosso legado. São a nossa continuação nessa terra, sabe? E assim, a gente tem que se orgulhar. E para que a gente possa se orgulhar no futuro, a gente tem que proteger
até os filhos terem idade para que eles possam se defender sozinhos. Entretanto, quando a gente é pai e mãe, a gente tem a criança, independente da idade, vai ser criança e a gente sempre vai querer proteger. Esse que é o grande fato. Só que atualmente, cara, muitos e muitos casos de agressão contra as crianças vem surgindo, cara. E poxa, se isso vai vazando aí pra TV, por exemplo, ou pro rádio, que a gente, ou internet atualmente, né? Isso são os que são vazados. Isso são os que chegam à mídia. E os que estão por fora? Os que estão por trás? Como é que fica? Então, cara, eu acho que as mães elas precisam estar um pouco mais por seus filhos e menos por seus parceiros, sabe? Assim como os pais devem estar mais para seus filhos e menos para suas parceiras também. Quando eu digo menos, eu quero dizer que em primeiríssimo lugar sempre os filhos. Em primeiríssimo lugar sempre os filhos. O parceiro vem em segundo. Por obrigatoriedade, tá? Isso é uma forma obrigatória. Porque o seu filho você tem que defender com unhas e dentes, cara. Com unhas e dentes. Entendeu? Levantou a mão a primeira vez. Que é isso? Que é isso? Insistiu. Dá madeirada, meu irmão. Dá madeirada. Pega cabo de vassoura. Joga cadeira. Joga panela. O que tiver na mão próximo ali. Não pode acontecer isso não, cara. Não pode acontecer. Entendeu? Mexa com a gente que já é mais velho. Mexa com a gente que já tem força. Não numa criança que não consegue se defender. Não numa criança que ainda não entende nem o que de fato é respirar. Entendeu? A criança não entende o que é respirar. Só sabe que ela tá ali todo dia vendo TV, comendo, bebendo. Ela não sabe. Ela não sabe de nada. Ela só quer diversão. É isso que a criança pensa. Entendeu? Então vem um indivíduo, um arrombado, um filho da puta desse, e faz uma coisa dessa contra uma criança. A minha opinião é a mesma de sempre. É a mesma de sempre. Tá? Tirou vida, prisão perpétua. Bateu em criança, tirou vida, prisão perpétua. Cara, que não vai, essa pessoa ela nunca vai se curar, ela nunca vai voltar para a sociedade pensando: ah não, eu errei com aquela criança, mas dessa vez eu não vou errar nunca mais. Não vai pensar nisso, porque no primeiro momento de frustração ele vai pensar em bater na criança mais próxima dele, se ele já tiver com outra pessoa e essa pessoa tiver filho. Entendeu? Esse tipo de pessoa nunca muda, cara. Nunca muda. É igual falar, mas existe ex-bandido. Não existe ex de nada. Não existe ex de nada nessa vida. Nada, absolutamente nada. Se a pessoa é aquilo, ela vai ser até o fim da sua vida. Porque ela se moldou daquela forma. Uma pessoa jamais vai mudar por culpa de outra pessoa. Jamais vai fazer isso. E não pode, e não deve fazer isso. Ela deve ser ela mesma. Entendeu? Até o fim de suas vidas. Então, para esse indivíduo aí, cara, esses indivíduos, na verdade, que fazem isso com crianças, cara, eles merecem tomar uma madeirada. E é coisa de 10 minutos de pancadaria, só que com o relógio parado, para eles entenderem como que dói fazer isso com uma criança que não entende nada do mundo ainda. Tá entendendo? Essa pessoa que tenta se livrar das suas frustrações batendo em um inocente, cara, na boa, não merece nem estar nessa terra aqui. Não merece. Não merece ser digno de pena. Não merece nada. Nada, nada. Tem que ir preso, cara, e ficar por lá pra sempre. Entendeu? E essa é a minha opinião, cara. E isso não se faz. Isso não se faz. Bater em criança e tirar uma vida, acho que são as piores coisas que podem existir na face da terra. Claro que eu não sou nenhum juiz, não sou nenhum advogado, não sou ninguém para dar uma sentença, muito menos um carrasco. Mas essa é a minha opinião. Entendeu? Levantou a primeira vez a mão pra bater na criança. Que isso? Que isso? Por que tá fazendo isso? Não vai levantar a mão pro meu filho não. Entendeu? Bate em mim se você quer bater em alguém, porque eu vou revidar. Agora a criança não vai revidar. Você que é mãe, cara, você aí mesmo que é mãe e tá ouvindo isso agora, você tem que ser pelo seu filho. Porque se você não for pelo seu filho, pela sua criança, ninguém será. Ninguém mais será. Mas minha mãe vai ser. Sua mãe, tudo bem, mas você tem a obrigação de ser mãe. Porque você deu à luz essa criança. Você tem o seu dever de protegê-la, independente do que venha a sofrer a consequência depois. Você tem a obrigação. Torne-se uma leoa. Torne-se uma leoa. A mais feroz possível, a mais selvagem possível, para proteger a sua criança. Porque essa é a ideia de uma mãe. Proteger um inocente, proteger uma criança. Entendeu? E se você é mãe
e tem uma pessoa que bate na criança, um padrasto ou pai mesmo, entendeu? Que vive batendo na criança, denuncie, cara. Denuncie. Existe aí, ó, o Disque Denúncia. Existe o Disque Denúncia. Vai no Disque Denúncia e denuncia. Anonimamente, não tem problema. Não tem problema, mas faça isso. Faça isso para a pessoa poder entender o perigo que ele está passando. O perigo que ele está fazendo para ele mesmo. Porque uma vez que você é preso por isso, tenha certeza que as pessoas lá dentro nessa instituição não vão pegar leve com o indivíduo não. Entendeu? Então, na minha opinião, se você é mãe e você não defende o seu filho, você precisa repensar a ideia. Porque criança não nasceu para apanhar de padrasto, não nasceu para apanhar da vida, porque os pais existem para guiar a criança até que ela consiga se formar, entendeu? A gente não cria filho pra gente, a gente cria o filho pro mundo. Essa é a ideia. Então, se você permite que o filho que você tem seja espancado sempre, denuncie. Você tem medo? Denuncie de forma anônima. Mas faça isso. Não permita que seu filho apanhe e infelizmente venha a óbito depois. Porque depois, no fim das contas, quem vai sofrer com a perda é você. Quem vai sofrer todas as noites e lembrar todas as noites de tudo que aconteceu vai ser você. Você quer isso pro resto da sua vida? Não quer. Porque a maior e pior dor que os pais têm nessa vida é perder um filho. Principalmente a mãe, que é muito mais ligada à criança do que ao pai. Tá? Então, repense nisso aí e jamais permita que o seu filho ou filha, criança de forma geral, apanhe. Nem de pai, nem de padrasto, nem de estranho, de ninguém. Torne-se uma leoa e proteja com unhas e dentes a sua criança. Beleza? Era isso que eu tava querendo falar para vocês. Manda aqui nos comentários a opinião aí que cada um de vocês tem com certeza sobre esse assunto. E bora trocar uma ideia, cara. Porque, na moral, acho que encostar em criança é uma covardia tremenda, cara. E em mulher também, tá? Em mulher também. Porque por mais que a mulher seja forte e tudo mais, ela não aguenta um tapa bem dado na cara não, cara. Ou em qualquer lugar. Na moral, mulher não nasceu pra apanhar de ninguém não, meu irmão. Não nasceu não, na boa mesmo. Manda aí nos comentários o que você acha de tudo isso que eu falei. E se você curtiu o conteúdo, já sabe, né? Se inscreve no canal se você gostou, ativa o sininho. E pô, muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até agora. E galera, tamo junto. E ó, na moral, bater em criança é coisa do pior covarde possível, tá? Porque esse é o tipo de pessoa que, se encontrar um homem que comece a falar alto com ele, ele dá as costas e sai correndo, tá? Então, você que faz isso, você é um grandíssimo filho da puta de um covarde, beleza?